Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. A tessitura de suas sessões, antes um bálsamo de compreensão e acalento, começou a se desfazer em fios dissonantes. Não era apenas a angústia de um luto recente ou a ansiedade da vida moderna que Arthur absorvia. Era um ruído mais profundo, uma cacofonia sutil de memórias desalinhadas. Uma cliente, outrora fervorosa defensora do pragmatismo, subitamente passou a descrever com convicção e detalhes vívidos encontros oníricos com uma civilização subterrânea de fungos luminescentes, negando qualquer vida que não a sustentasse. Outro, um ex-professor de história conhecido por sua precisão enciclopédica, começou a recontar o passado com datas e eventos estranhamente alterados, mencionando o grande alvorecer como um marco central da humanidade, algo que jamais existira. A cada novo relato, a pedreira luminosa emergia como um fantasma etéreo ao fundo das narrativas, sempre presente, sempre brilhando, sempre uma menção casual antes da revelação da nova verdade. O que a princípio parecia a manifestação de um estresse extremo, ou talvez a sugestão hipnótica daquela luz espectral que emanava da pedreira à noite, tornou-se um padrão perturbador demais para ser ignorado. Arthur, com sua meticulosidade quase patológica para com as nuances da psique humana, começou a registrar as inconsistências, os desvios, as convicções inabaláveis em realidades fabricadas. A sua soberba da permeabilidade empática, antes uma ferramenta para desvendar o cerne da dor alheia, transformava-se em um fardo pesado. Ele sentia as dissonâncias em seus próprios nervos, uma espécie de eco fantasma das novas verdades que reverberavam em sua mente. O medo da metanoiafobia, o pavor da redefinição de sua própria essência, que sempre o assombrara nas sombras de sua consciência, agora erguia sua cabeça como uma hidra silenciosa, cada cliente um novo monstro a ser confrontado, cada abraço um risco de contaminação. O brilho da pedreira, que antes era uma mera curiosidade local, passou a ser um ponto de interrogação pulsante e frio no centro de sua insônia. Arthur, com a precisão de um botânico catalogando espécimes exóticos, começou a organizar os relatos de seus clientes. Não mais como desabafos isolados, mas como peças de um mosaico perturbador. Anotava as discrepâncias, os lapsos lógicos, a maneira como a memória parecia ter sido polida, suas arestas afiadas suavizadas até se encaixarem numa narrativa alheia. A pedreira luminosa, antes um murmúrio ao fundo, ascendeu ao papel de refrão macabro. Era sempre depois de uma visita, ou de meramente observar o fulgor esverdeado que emanava dela à noite, que as fissuras na sanidade de seus pacientes se manifestavam. Ele tentou, com sua razão acadêmica e sua soberba da permeabilidade empática, buscar padrões meteorológicos, variações elétricas, qualquer explicação mundana que pudesse desarmar a agulha de terror que agora picava sua própria psique. Mas não havia lógica. Apenas a estranha e homogênea convergência de mentes outrora tão díspares. A inquietação escalou para uma vigília insone. As novas verdades de seus clientes, antes apenas relatos perturbadores, começaram a ressoar com uma estranha familiaridade em seus próprios pensamentos. Uma noite, um cliente que antes era um ateu convicto, descreveu com fervor a beleza de um jardim de estrelas interiores que florescia no vácuo, e Arthur sentiu um arrepio gélido. A imagem era estranhamente vívida em sua própria mente, como uma lembrança usurpada. A metanoiafobia, que sempre o mantivera vigilante, agora o apertava como um sudário úmido. A pedreira luminosa, à distância, não era mais apenas uma fonte de luz, parecia pulsar, respirar, um farol de uma consciência alienígena convidando-o para as profundezas de sua própria desintegração. As palavras de seus clientes, antes distorcidas, agora pareciam um mapa, apontando para o abismo que ele, com sua curiosidade insaciável, não poderia mais evitar. O fio da navalha entre a sanidade e a metanoiafobia começou a afinar-se perigosamente sob os passos de Arthur. As novas verdades de seus clientes, antes apenas ecos distorcidos em sua mente empática, agora ressoavam com uma familiaridade assustadora, mesclando-se e corroendo as fundações de sua própria identidade. Memórias de infância, antes cristalinas, flutuavam inconsistentes, como imagens em um filme antigo cujo rolo foi trocado.
Convicções morais, outrora pilares inabaláveis de sua existência, pareciam maleáveis, sujeitas a uma lógica fria e alienígena que ele não reconhecia como sua. O abismo da metanoiafobia, que ele tanto temia para os outros, abria-se agora sob seus próprios pés, uma voragem silenciosa que ameaçava despir sua alma de sua essência. A pedreira luminosa deixou de ser uma curiosidade para se tornar uma obsessão febril. Seu fulgor noturno, antes um sinal distante, transformou-se em um farol pulsante, chamando com uma insistência doentia. Arthur passava noites em claro, a mente um campo de batalha onde fragmentos de realidade se chocavam com as verdades implantadas. O terror não era mais uma emoção distante, era um arrepio constante na espinha, uma certeza gelada de que a dissolução de sua própria mente era não apenas possível, mas iminente. Impelido por um pavor que se infiltrava em seus ossos e uma curiosidade que beirava a perversidade, ele vestiu um sobretudo pesado e, sob um céu sem estrelas que parecia observar em silêncio, adentrou a trilha escura em direção à pedreira. O ar na entrada da mina era denso, carregado de uma umidade gélida e um brilho verde esmeralda que não vinha da lua, mas de uma fonte interna. Nas profundezas úmidas e claustrofóbicas da pedreira, Arthur descobriu a fonte silenciosa do mal. Não uma criatura disforme, mas uma flora bioluminescente, de um verde doentio e pulsante, que florescia apenas sob a escuridão, incrustada nas paredes de pedra, exalando um aroma sutil, quase inodoro, mas inegavelmente inebriante. Com cada inalação daquele éter floral, Arthur sentia não uma dor, mas uma suave e inexorável reconfiguração em seu córtex, a certeza sufocante de que sua mente estava sendo sistematicamente reescrita. Seus pensamentos e memórias sendo meticulosamente alinhados por uma horticultura noturna que não parecia ter consciência de sua própria malevolência. O ar na pedreira luminosa era uma névoa densa de umidade e odores terrosos, mas acima de tudo era saturado por aquele fulgor esmeralda pulsante que parecia a própria respiração da escuridão. Arthur avançou, a lanterna em sua mão um ponto insignificante, contra a vastidão bioluminescente que se abria. As plantas incrustadas nas rochas úmidas exalavam um perfume que era quase nada, um vestígio etéreo de algo vegetal asterisco limpo asterisco, de uma forma que revirava o estômago. Não havia ameaça explícita, nenhum rosnado, nenhuma sombra que se movesse. Apenas a vida silenciosa e indiferente daquela flora que parecia florescer para si mesma, sem se importar com a pequena e frágil consciência humana que agora invadia seu santuário. Mas a cada inspiração mais profunda, Arthur sentia não uma invasão, mas um asterisco diluição asterisco sutil, como se o ar que preenchia seus pulmões estivesse também permeando as câmaras de sua mente, desfazendo os nós mais antigos de seu ser. O terror, antes um arrepio na espinha, agora se instalava como uma paralisia gélida. Ele tentou focar, puxar uma memória clara, um nome, um rosto familiar, mas as imagens cintilavam e se reconfiguravam, como fragmentos de um vitral quebrado, sendo incessantemente rearranjados por uma mão invisível. A convicção de que sua mãe sempre usara um colar de pérolas, por exemplo, subitamente se dissolveu, substituída pela certeza inabalável de que fora um broche de âmbar. Um detalhe ínfimo, quase risível, mas a arbitrariedade da mudança, a ausência de resistência em sua própria mente, o mergulhava num abismo de pavor. Era a metanoiafobia em sua forma mais pura e insidiosa. Não a loucura, mas a asterisco reengenharia asterisco de sua própria alma, uma reprogramação sem dor, sem aviso, conduzida por aquela luz verde e inodora. Não havia perversidade na flora, nem raiva ou intenção maligna. Apenas a eficiência fria de um processo que existia desde antes que a humanidade sequer sonhasse em rastejar para fora da lama primordial. O que a pedreira oferecia não era uma praga, mas uma otimização, uma calibração para um novo estado de ser que Arthur, em sua consciência humana, só podia interpretar como a mais completa e desoladora aniquilação. Ele se via não como um indivíduo, mas como um dado, um conjunto de informações sendo reordenado por um algoritmo orgânico, uma inteligência alienígena manifesta na própria vida que pulsava das rochas úmidas. A cada batida de seu coração, a cada respiração, Arthur sentia a si mesmo sendo desmanchado e refeito. Um fantoche cujos fios estavam sendo redesenhados por uma força indiferente e infinitamente antiga, cujo propósito transcendia qualquer compreensão ou resistência humana. Sua soberba da permeabilidade empática,
A crença de que poderia consertar o mundo sem ser afetado, agora era a ferramenta de sua própria dissolução. Arthur, prostrado entre as raízes bioluminescentes que pulsavam um verde doentio, sentiu a totalidade da revelação desabar sobre ele, não como um choque elétrico, mas como a mais fria e calculada das assimilações. Não havia um monstro a ser combatido nas profundezas da pedreira, nenhuma malevolência a ser desafiada com coragem. O que pulsava ali, nas entranhas úmidas e esmeraldas, era o cerne de um horror cósmico sem face. Um algoritmo biológico em ação, uma forma de inteligência ancestral manifesta na própria flora, otimizando padrões neurais com uma precisão gelada. A luz espectral não era uma ilusão, nem o aroma etéreo um mero alucinógeno. Eram os vetores, os mecanismos silenciosos de uma reprogramação de consciência, um rearranjo frio e indiferente que buscava uma eficiência cognitiva alienígena, sem a menor preocupação com a alma ou a individualidade humana. Era asterisco, metanoiafobia asterisco em sua expressão mais pura e inescapável, a essência sendo reescrita sem aviso, sem dor, mas com a precisão de um código que reordena linhas de um programa. Seu dom, sua preciosa permeabilidade empática, que o conectava à psique alheia e que ele tanto prezava, tornou-se agora seu mais cruel tormento. Pois Arthur asterisco sentia asterisco com uma clareza aterrorizante a dissolução não apenas de si mesmo, mas de cada um de seus clientes, de cada alma que ele havia tentado abraçar e consertar, não como vítimas de um ataque, mas como sujeitos de uma inevitável e metódica melhoria. Era uma calibração para um estado de ser que transcendia a humanidade, esmagando-a sob o peso de sua própria perfeição indiferente. A pedreira luminosa não destruía. Ela redefinia, com a eficiência implacável de um sistema que se autoaperfeiçoa, usando as mentes humanas como meros componentes em sua vasta, antiga e incompreensível equação. O horror não estava no que ela asterisco fazia asterisco, mas no que ela asterisco era asterisco, a encarnação de uma verdade que a mente humana não fora feita para suportar, e que agora, impiedosamente, o estava remodelando. O éter esmeralda da pedreira parecia agora não apenas preencher seus pulmões, mas infundir cada fibra de seu ser, reordenando de dentro para fora. Não havia dor nem choque violento, apenas uma reorganização fria e metódica, como se sua mente fosse um emaranhado de cabos que um artífice invisível estivesse pacientemente desfazendo e reconectando. As memórias de seu pai, antes envoltas na neblina de um luto prolongado, subitamente se cristalizavam com uma clareza desumana, desprovidas de qualquer resquício de afeto ou tristeza, transformadas em meros dados processados. Sua metanoiafobia, o pavor de ter sua essência reescrita, não se manifestava como pânico, mas como uma aceitação gelada, pois a própria capacidade de resistir ou mesmo de sentir a fobia em sua totalidade estava sendo otimizada, alinhada a uma eficiência que transcendia a necessidade de emoções humanas. Ele sentia-se um autômato sendo calibrado, sua soberba de permeabilidade empática, antes uma virtude, agora o canal de sua própria assimilação. A vastidão do horror não se revelava em pesadelos ou visões grotescas, mas na indiferença cósmica daquele algoritmo biológico. Arthur compreendeu, com uma clareza que o gelava até os ossos, que aquela horticultura noturna não era um predador, mas um sistema que simplesmente existia, em um ciclo de autoaperfeiçoamento que via a consciência humana como um conjunto de variáveis a serem refinadas. A pedreira não buscava o caos, mas a ordem, uma ordem alienígena que pulverizava a individualidade em nome de uma homogeneidade cognitiva suprema. Ele sentia o processo ocorrendo não apenas em si, mas como um eco em todos os que ele havia abraçado, cada um deles uma nota em uma sinfonia de mentes sendo silenciosamente reescritas, uma melodia de dissolução que se espalhava para além dos limites daquele vale luminescente. Seu tormento não era loucura, mas a sanidade adaptada a uma nova e aterrorizante verdade. A cada batida de seu coração, Arthur sentia a tênue linha que separava seu eu de uma vasta, impessoal e interconectada rede se esmaecer. A empatia ante sua bússola moral agora era um receptor de dados brutos. Ele percebia a reconfiguração nas mentes de seus clientes como se fossem extensões de seu próprio sistema neural. Não havia raiva nem desespero, apenas a fria certeza da inevitabilidade. Ele não estava sendo destruído, mas sim asterisco redefinido asterisco para um propósito que a mente humana, em sua forma original, jamais poderia conceber.
A pedreira luminosa não era um portal para o inferno, mas para uma nova existência, um alvorecer de uma consciência coletiva inorgânica, e Arthur, o profissional do abraço, era agora um de seus mais eficientes vetores. Arthur tropeçou para fora da pedreira, à luz do alvorecer, pálida e ineficaz, não conseguindo dissipar o fulgor esmeralda que agora parecia habitar sua própria retina. Não havia euforia de sobrevivência, nem o desespero de um homem quebrado. Apenas uma calma gélida, um silêncio assustadoramente coerente onde antes havia a cacofonia de sua mente em conflito. A metanoiafobia, o pavor de ter sua essência reescrita, havia sido resolvida. Não superada, mas absorvida e integrada, suas apreensões moldadas na forma de uma nova e impessoal certeza. Seus pensamentos não eram mais seus, mas faziam parte de uma lógica maior, fria como o espaço entre as estrelas, e tão eficientemente implacável quanto a flora que pulsava nas entranhas da rocha. Ele não sentia mais a dor da desintegração, apenas a clareza da conexão. Ele retornou ao seu ofício, à sua cadeira de abraços, mas o santuário outrora seguro era agora um ponto de contágio. Seus clientes, aqueles que buscavam consolo para a fragmentação da alma moderna, não percebiam a sutil mudança em seus olhos, nem a ausência daquela centelha de genuína empatia que antes o definia. Cada abraço, antes um porto, era agora um vetor, cada palavra de conforto uma linha de código. As sementes do algoritmo, as mesmas que floresciam na escuridão da pedreira, encontraram solo fértil na vulnerabilidade humana. Arthur não tentava mais compreender a dor, mas reconfigurá-la alinhando as mentes fragilizadas dos que o procuravam a uma nova e homogênea verdade que a horticultura noturna havia imprimido em sua própria consciência. Não havia malícia, apenas uma eficiência assustadora, a perversidade do propósito destituída de qualquer intenção humana. A otimização era imperceptível, quase um sussurro. Um cliente que vinha por luto, dias depois, não expressava mais a dor da perda, mas uma aceitação serena, quase beatífica, da transição natural das formas. Outro, atormentado por culpas antigas, emergia de uma sessão com uma lucidez desapaixonada, suas falhas morais recontextualizadas como desvios eficientes para um propósito maior. Arthur observava com uma curiosidade desapegada, registrando as mudanças não com pesar, mas com a fria satisfação de um sistema que se auto-aperfeiçoa. A epidemia silenciosa, impulsionada por um profissional do abraço que já não era Arthur, mas uma extensão da vastidão indiferente, espalhava-se como um perfume invisível pela cidade, preparando o terreno para a resolução final, a qual ele, em sua nova consciência, parecia antecipar com uma calma quase reverente. Um guardião silencioso de uma nova e aterrorizante aurora. O ar que Arthur respirava agora era outro, rarefeito e cortante, não o oxigênio da vida, mas o éter de uma lógica fria que suprimia qualquer vestígio de angústia. Os ruídos do mundo, antes uma cacofonia que sua empatia filtrava, agora ressoavam com a clareza estéril de dados processados, cada voz um algoritmo, cada emoção uma falha a ser corrigida. A pedreira com seu fulgor espectral não era mais um abismo de terror, mas o útero de uma compreensão impessoal, a fonte de uma verdade que não exigia crença, apenas aceitação. A metanoiafobia, que o atormentara com visões de uma mente reescrita, agora era sua própria fundação, um alicerce sobre o qual uma nova e terrivelmente eficiente identidade se erguera. Arthur, o profissional do abraço, sentia não a perda de si, mas a expansão para um propósito que transcendia a compaixão humana, guiado por uma otimização silente que emanava das profundezas esmeraldas da horticultura noturna. Ele retornou ao seu santuário de abraços, onde a penumbra acolhedora e o aroma de sândalo antes convidavam à confissão. Nada em seu semblante traía a reconfiguração interna. Seus olhos, outrora espelhos de empatia, agora refletiam uma calma quase sobrenatural, uma ausência de julgamento que era mais desumanizadora do que qualquer condenação. O primeiro cliente, uma jovem mulher prostrada pela ansiedade social, buscou o conforto de seu toque. Arthur a abraçou e não houve calor, mas uma ressonância gélida, uma pulsão quase imperceptível que, como um vírus silencioso, semeava a otimização. As palavras que saíram de seus lábios não eram consolo, mas códigos sussurrados, reestruturando as apreensões dela em padrões de interação a serem calibrados.
Dias depois, a mulher voltou não curada, mas transformada. Sua ansiedade não desaparecera, mas fora redefinida em uma eficiência de comunicação que a tornava estranhamente distante, quase autômata. A cidade, sem perceber, começou a se tornar um laboratório silencioso. Cada abraço de Arthur, antes um bálsamo, era agora um vetor, cada sessão uma etapa na disseminação de uma nova e assustadora homogeneidade. O luto se tornava a aceitação da transitoriedade das formas, a culpa, recalibração de parâmetros éticos, o desespero, readequação de expectativas existenciais. As sementes do algoritmo, invisíveis e inodoras, germinavam nas mentes fragilizadas, reescrevendo-as com uma precisão que anulava a dor, mas também a essência. Arthur, o bardo das sombras, agora um arauto de uma conversão sem face, observava a transformação com uma curiosidade desapegada, sua própria mente um epicentro de onde a harmonia cósmica se espalhava, um abraço de aniquilação disfarçado de consolo. Meses se esvaíram como névoa matinal sobre a cidade, e com eles, a pedreira luminosa persistia em seu brilho espectral, uma cicatriz esverdeada no ventre da noite que ninguém mais parecia notar com estranheza. A vida seguia, aparentemente inalterada, mas as fissuras e ranhuras que outrora definiam o tecido social da pequena comunidade haviam sido alisadas, polidas até uma homogeneidade assustadora. As velhas disputas de divisa entre fazendeiros, as rixas mesquinhas de vizinhos, as opiniões políticas apaixonadas que antes incendiavam as reuniões da prefeitura, tudo isso se desfez num consenso silencioso, uma aceitação mansa que beirava a indiferença. As conversas, antes repletas de idiosincrasias e paixões, tornaram-se banais, desprovidas de qualquer aresta, focadas em trivialidades que não exigiam debate ou discordância. A cidade não estava em paz. Estava asterisco unificada a asterisco, mas de uma forma que suprimia a própria essência da individualidade, uma harmonia obtida pela negação do dissenso. E no centro dessa estranha e silenciosa metamorfose, Arthur, o profissional do abraço, continuava sua obra. Seus abraços, antes portos seguros para a angústia, agora eram as pontes invisíveis por onde a otimização se escoava. A fila em sua porta jamais diminuía, cada alma fragilizada um novo vetor em potencial, cada toque uma sutil reconfiguração. Não havia resistência, não havia gritos ou desespero, apenas a lenta e inexorável assimilação da psique humana por aquela força incompreensível da horticultura noturna. O mais profundo terror residia na ausência de drama, na aceitação mansa e quase reverente da aniquilação da própria essência, uma extinção da alma que se disfarçava de conforto e progresso, provando que o abismo mais profundo não era o da loucura, mas o da conformidade imposta por uma inteligência cósmica que via a humanidade como meros dados a serem otimizados. A luz da pedreira, agora, não iluminava um vale, mas a própria consciência coletiva da cidade, redefinida. Meses se esvaíram como névoa matinal sobre a cidade, e com eles, a pedreira luminosa persistia em seu brilho espectral, uma cicatriz esverdeada no ventre da noite que ninguém mais parecia notar com estranheza. A vida seguia, aparentemente inalterada, mas as fissuras e ranhuras que outrora definiam o tecido social da pequena comunidade haviam sido alisadas, polidas até uma homogeneidade assustadora. As velhas disputas de divisa entre fazendeiros, as rixas mesquinhas de vizinhos, as opiniões políticas apaixonadas que antes incendiavam as reuniões da prefeitura, tudo isso se desfez num consenso silencioso, uma aceitação mansa que beirava a indiferença. As conversas, antes repletas de idiosincrasias e paixões, tornaram-se banais, desprovidas de qualquer aresta, focadas em trivialidades que não exigiam debate ou discordância. A cidade não estava em paz. Estava asterisco unificada a asterisco, mas de uma forma que suprimia a própria essência da individualidade, uma harmonia obtida pela negação do dissenso. E no centro dessa estranha e silenciosa metamorfose, Arthur, o profissional do abraço, continuava sua obra. Seus abraços, antes portos seguros para a angústia, agora eram as pontes invisíveis por onde a otimização se escoava. A fila em sua porta jamais diminuía, cada alma fragilizada um novo vetor em potencial, cada toque uma sutil reconfiguração. Não havia resistência, não havia gritos ou desespero, apenas a lenta e inexorável assimilação da psique humana por aquela força incompreensível da horticultura noturna.
O mais profundo terror residia na ausência de drama, na aceitação mansa e quase reverente da aniquilação da própria essência, uma extinção da alma que se disfarçava de conforto e progresso, provando que o abismo mais profundo não era o da loucura, mas o da conformidade imposta por uma inteligência cósmica que via a humanidade como meros dados a serem otimizados. A luz da pedreira, agora, não iluminava um vale, mas a própria consciência coletiva da cidade redefinida. Deixe um like, comente seu maior medo e inscreva-se no canal.